Em 1 Coríntios, capítulo de número 11, texto muito conhecido quando nós iremos ministrar a ceia. Nós sempre lemos esse texto, mas eu quero me ater apenas no versículo de número 27, tá bom? Versículo de número 27 ao 29. Gostaria muito da sua atenção nesse momento, tá certo? Vamos ler agora a palavra de Deus, vamos ouvir o que Deus tem a dizer para mim e para você, através da sua palavra. Versículo de número 27, diz o seguinte: portanto, todo aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente, será culpado de pecar contra o corpo e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Tá certo? Pois, quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Muito bem. Queridos, eu quero trazer uma palavra com um tema nessa noite, que diz o seguinte: o que nos torna digno de comer o pão e beber o cálice? Essa palavra, ela tem sido ministrada em todas as nossas ceias, né? Sempre quando nos reunimos para celebrar a ceia, alguém lê esse texto, ou também o texto de Mateus, capítulo 26, versículo 26, também está ali registrado a ceia. Mas a maioria lê esse texto e traz uma palavra de orientação aos membros da igreja, aos irmãos, como devemos participar da ceia. Mas, infelizmente, há um equívoco na mente e no pensamento de muitas pessoas quando leem esse texto, né? Porque quando o texto diz que nós devemos examinar nós mesmos para poder comer o pão e beber o cálice, porque se comermos e bebermos indignamente, seremos cúmplices, réu, né? E ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Então, a mensagem de hoje, ela realmente traz uma reflexão para mim e para você. Nós aqui da ANE 87, eu sempre tenho ministrado essa palavra nos nossos cultos de ceia, uma palavra libertadora, uma palavra que venha realmente nos tornar participantes da ceia com alegria. Sabe, irmãos, muitas vezes as pessoas, elas pregam uma palavra tão dura, tão ríspida, concernente à ceia, que ao invés de juntar o povo à comunhão, acaba afastando as pessoas desse dia, porque elas impõem uma culpa, uma condenação tão grande na vida das pessoas, que elas se tornam indignas de participar. E de fato, se nós formos avaliar profundamente essa palavra, para poder comer o pão e beber o cálice, eu me sentiria indigno, porque quem se sente digno para comer o pão e beber o cálice? É uma pergunta. Se eu me sinto digno de comer o pão, eu estou praticando um ato de presunção, né? Achando que por merecimento da minha própria vida, da minha conduta, eu estou apto a comer o pão e beber o cálice, certo? Mas também, se eu concluir no meu exame pessoal e achar que eu não sou digno de participar, eu também peco, porque eu estou demonstrando que a minha fé e o sangue de Jesus Cristo não tem poder suficiente para perdoar os meus pecados e me tornar digno para participar. Então, como eu devo entender esse texto? Preste atenção. Muitos creem que para participar da ceia, né, para comer o pão, beber o cálice, assim como para receber algo de Deus ou da parte de Deus, é necessário ter uma vida santificada e fazer isso por merecimento. É isso que está na mente e no coração das pessoas. De fato, tem um certo sentido. Mas olha só, se eu for pensar somente dessa forma, eu vou estar anulando a graça de Deus. Porque se eu me acho merecedor
de receber algo de Deus, ou se eu me acho digno de participar da ceia, aonde a graça entra? Porque o que diz a graça? A graça é um favor imerecido. Então, se eu me acho merecedor, eu anulo a graça. Por isso que muita gente não compreende exatamente essa parte das Escrituras, né? Eu gostaria então de citar alguns versículos, como por exemplo em Romanos, o capítulo 5, versículo 1 e 2, responde-nos com muita clareza exatamente essa pergunta, essa indagação. Segundo as Escrituras, o que nos torna digno é a graça de Deus por meio da fé. É isso que te torna digno de comer o pão e beber o cálice. É isso que te torna digno de receber algo da parte de Deus para a sua vida. E olha só o que diz o texto: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Então preste atenção, o que te torna digno de participar do pão e do cálice, e de obter algo da parte de Deus, querido, não são as tuas obras, não são os teus atos de justiça que você pratica, mas simplesmente a tua fé em Deus, certo? É isso que nos torna digno de participar. E a gente vai observando o seguinte: nós estamos vivendo, por exemplo, na dispensação da graça, ou nós estamos vivendo para muitos no tempo da graça, mas infelizmente, ainda existe muitas pessoas que continuam com a mentalidade da lei. Vou repetir para você: você está vivendo no tempo da graça, mas ainda existem muitas pessoas que mesmo vivendo no tempo da graça, ainda estão com a mentalidade da lei. E qual é a mentalidade da lei? A mentalidade da lei é que ele mesmo primeiro precisa se santificar, que ele mesmo precisa se purificar, que ele mesmo precisa se tornar merecedor de receber o perdão, a justificação e sobretudo a salvação. E ainda tem pessoas que dizem o seguinte, que alguém só vai ser salvo se ele merecer, e de fato a Bíblia não ensina isso. A Bíblia não ensina, o Evangelho de Jesus Cristo, ele não ensina isso, se alguém está falando. Preste atenção, eu queria aqui até ler umas palavras que eu escrevi. Veja bem, a lei é boa, de fato ela é, mas não te torna apto para entrar no reino de Deus. Eu vou repetir para você, a lei de fato ela é boa, mas ela não te torna apto ou apta para entrar no reino de Deus. Sabe por quê? Pelo seguinte, querido, a lei ela é santa, mas ela não te santifica. A lei ela é justa, mas ela não te justifica. Aliás, a lei só te condena, que é por causa da lei que nós viemos conhecer o pecado. Mas a graça é realmente que nos leva a obter o favor imerecido de Deus, que é o perdão, a santificação e sobretudo a salvação. É o que está escrito lá em Efésios: pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não é por nenhuma obra, para que ninguém se vanglorie diante de Deus. Agora preste atenção uma coisa muito interessante. Eu quero fazer assim, você pensar, se um dia, quando nós estivermos lá no céu, e alguém chegou lá de alguma forma por merecimento, e vai olhar os demais salvos na pessoa de Jesus Cristo e vai dizer o seguinte: imagina isso, eu estou aqui porque eu mereço, eu estou aqui no céu porque eu fiz por onde chegar aqui, eu mereço estar aqui. Será que isso é possível alguém dizer lá no céu? Com certeza não, meu amigo. Então eu quero que você entenda com muita clareza que a salvação, o perdão, a justificação só é possível mediante a fé. Mediante a fé. Eu li aqui, portanto, o que nos torna apto para receber o perdão, a salvação, a justificação, é a graça de Deus por meio da fé. Preste atenção, o que te torna apto a entrar no reino de Deus é somente a tua fé
na pessoa bendita de Jesus Cristo. Olha o que está escrito aqui em Gálatas capítulo 2, versículo 16. Se você quiser anotar, Gálatas capítulo 2, versículo 16 está escrito: Sabemos que ninguém é justificado pela prática da lei, mas mediante a fé em Jesus Cristo. Assim, nós também cremos em Cristo Jesus para sermos justificados pela fé em Cristo, e não pela prática da lei, porque pela prática da lei ninguém será justificado. O que o texto está dizendo para mim e para você, querido? Que não é pelo nosso merecimento, não é pela nossa própria justificação ou pelos nossos próprios atos de justiça que alguém vai ser salvo na pessoa de Jesus. Sabe? Por que eu estou falando isso para você? Porque tem muitas pessoas que às vezes, antes de crer, elas já desistem. Porque elas olham para dentro de si e examinam a vida que elas levam, a vida que elas praticam, e elas se sentem imerecedoras. Elas dizem: eu não sou digno nem de ser crente. Tem pessoas que dizem assim: eu acho tão lindo, tão bonito ser um crente, mas eu não consigo. Sabe por quê? Porque sobre ela está a lei, sobre ela está a exigência da lei. Mas olha, meu amigo, você tem esperança. O texto diz que pela lei ninguém se salva, mas pela graça em Jesus Cristo você tem esperança no teu coração, e mediante a fé você pode obter o perdão dos teus pecados e a salvação da tua alma. É isso que importa. Sabe, é necessário compreendermos dessa forma, porque as pessoas, elas estão aí para impor sempre a lei, e a lei não salva, a lei só condena, a lei só afasta para longe, distante de Deus. Mas é a graça, a justificação em Cristo Jesus, que realmente nos torna um homem e uma mulher digna, certo? De receber o perdão e sobretudo a salvação que está em Cristo Jesus. Então, portanto, o que me faz sentir que posso comer do pão e beber do cálice do Senhor? Preste atenção. Aqui está a ceia, aqui está a mesa. E alguém diz assim: comam somente aqueles que se sentem dignos de comer. Você viria do seu lugar pegar o pão e pegar o cálice? Ou, se você analisasse, examinasse a si mesmo e dissesse: não, eu pequei, eu fiz alguma coisa errada, realmente eu não mereço, eu não sou digno, e você deixasse de participar do pão e do vinho, como ficaria? Qual é a tua decisão aí onde você está? Qual é a decisão aí na tua casa onde você está? Você está dizendo assim: eu fiz alguma coisa errada essa semana, eu pequei contra Deus, eu não sou digno de participar. Está certo, você está examinando a você mesmo. Mas lembre-se de uma coisa: o que Jesus nos ofereceu foi o perdão mediante o arrependimento, querido. Se você se arrepender do que você fez, se você se arrepender dos seus pecados, crê que Jesus tem o poder para te perdoar. O que a Bíblia te ensina e te dá esperança? Que se nós confessarmos os nossos pecados, certo? Para Ele, tá certo? Ele nos perdoa os pecados e nos purifica de toda injustiça. Presta atenção. É nessa palavra que nós temos que crer, que se apegar. É na palavra da esperança, da nossa justificação. Então, o que me faz crer, o que me torna apto a comer o pão e beber o cálice, é a minha fé em Cristo, crendo que o seu sangue tem o poder de perdoar todos os meus pecados. É Ele que me torna digno de participar, não o meu próprio mérito. Entende dessa forma? Entende dessa maneira? Então é isso. O que nós podemos ler em Romanos 3:28? Diz assim, ó: pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência da lei. Isso faz uma confusão na mente de muitas pessoas. Mas esse é o Evangelho. É tão simples assim. As pessoas que confundem, as pessoas que complicam, que criam dificuldade, meu irmão. Mas é somente mediante a fé. Sabe por quê? Porque mesmo eu sendo impuro,
O sangue de Jesus Cristo me torna puro diante de Deus. Você entende? Mesmo eu sendo injusto, a graça de Deus me justifica diante de Deus. Certo? Mesmo eu não sendo santo, mas a graça de Deus me santifica diante de Deus e me torna apto a receber o perdão e, sobretudo, a salvação da minha alma. Então, é a graça que nos leva mais além. É a graça de Deus que nos faz cercar a mesa do Senhor e participar dessa comunhão abençoada e maravilhosa. Justificado, pois, pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E você sabe, conhece, quem é leitor da Bíblia, Romanos capítulo 8, aquele clássico, aquela palavra universal para todo leitor da Bíblia: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Que palavra poderosa de esperança e abençoadora para mim e para você nesse dia, meu irmão. Não se sinta uma pessoa condenada, cheio de culpa na tua alma, carregando consigo um sentimento que lhe tira a paz, que lhe tira a alegria de pertencer a Cristo. Chega de ouvir as mensagens da lei, ouve a da graça. Ela te joga para cima, ela te leva mais além, ela faz você ter esperança. Você tem como se aproximar de Deus por meio da fé. Pense dessa forma, dessa maneira, que você vai muito mais além na presença de Deus. Eu quero encerrar para você dizendo o seguinte, que está escrito em Gálatas capítulo 3, o versículo de número 11, diz o seguinte: é evidente que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Preste atenção. Diante de Deus, ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. Você entende? Ninguém é justificado diante de Deus, diante da lei, ou pela lei, porque o justo viverá por meio da fé. Você entende? Então observe uma coisa, que essa palavra, ela encontre espaço no teu coração, que essa palavra, ela produza em você algo sobrenatural, a ponto de você remover todo o sentimento de culpa que estava lhe tirando a paz, a acusação, o peso da tua consciência, o remorso que você estava tendo. Faça o seguinte: arrependa-se dos teus pecados, confesse a Deus agora onde você está. Deus vai te perdoar e vai te dar paz, vai te restituir a paz e a alegria da tua salvação, meu irmão. Pensa nisso. A palavra de Deus nos garante que por meio da fé nós temos paz com Deus em Cristo Jesus. Tá certo? Deus te convida, Deus deseja que você participe sim do pão e do vinho, e você realmente possa usufruir dessa comunhão com Ele. Aonde você está, aonde você se encontra, não fique cheio de remorso, preocupado, não fique se sentindo condenado, excluído da presença de Deus, sabe? Não precisa você pagar penitência, porque toda a conta já foi paga, sabe? Toda a conta já foi paga. Jesus veio trazer uma nova mensagem, a mensagem da graça, certo? Para todos nós que aqui estamos, e todos aqueles que creem na sua palavra. Eu encerro falando para você de um texto que está no Evangelho de João, capítulo 8, quando uma mulher foi apanhada ali em adultério, e trouxeram diante de Jesus, e chegaram diante dele, colocaram a mulher e disseram assim: a lei diz que quando uma mulher for apanhada em adultério, a lei ordena que seja morta apedrejada. É isso que diz a lei. E tu o que dizes? Perguntaram para Jesus. Jesus, ele não disse nem uma coisa e nem outra, né? Jesus não disse assim: então cumpram a lei e atirem as pedras e matem-na. Não. Ele também não disse para eles não matarem, e porque fazendo isso ele não estaria cumprindo a lei. Mas Jesus, ele fez uma pergunta, uma palavra
que vai dentro do coração de todo homem, dizendo: quem não tiver pecado, que atire a primeira pedra. O texto diz que do maior ao menor foram se afastando. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus, ela tem um poder muito grande. Todos aqueles que estavam ali presentes sabiam que de alguma forma eles também tinham algum erro, algum pecado. Eles não eram perfeitos, eles não eram justos. E foram saindo de um a um. E de repente ficou Jesus e aquela mulher. E Jesus perguntou para a mulher e disse: aonde estão aqueles que te condenavam, que te acusavam? E ela disse assim: não estão mais. Não tem ninguém, não tem nenhum, Senhor. E Jesus disse o quê? Ele trouxe a graça dizendo: eu também não te condeno. Vá em paz e não peques mais. Ali a graça foi introduzida, o perdão. Porque mesmo que ela não merecesse, mas o amor de Deus, alcançou aquela mulher, perdoou, removeu toda a culpa de condenação que ela tinha, porque a lei, como eu disse, ela só te condena, mas a graça e a verdade, ela te liberta, meu irmão, em Cristo Jesus, está certo? Eu queria nesse momento fazer uma breve oração com você que está me ouvindo, me assistindo, tá bom? Onde você está? Se você não se sente seguro, não se sente apto a cear hoje, não tenha medo. Confesse ao Senhor os teus pecados. Se você está em família, o esposo e a esposa brigaram, quem sabe, entre os filhos, uma contenda, querido, é hora de reconciliação. Peça perdão aí um dos outros. Peça perdão do seu filho, peça perdão da sua filha. Filho, peça perdão do seu pai, da sua mãe. O esposo, os cônjuges aí, peçam perdão um dos outros. E não deixe que o inimigo entre no lar de vocês para causar divisão, contenda, separação. Não permitam isso. Fechem, blindem o lar de vocês com o perdão e com o amor de Deus. É isso que Jesus quer derramar na vida e na família de vocês. O perdão é a porta, é o caminho da cura, do milagre, da comunhão com o Senhor. Façam isso enquanto nós oremos nesse momento, tá bom? Onde você está, feche os seus olhos. Vamos orar juntos. Pai, em nome de Jesus, o teu filho, nesse momento, eu quero, Senhor, orar e pedir que a tua graça e a tua misericórdia alcance o coração de todos aqueles que estão a nos ouvir, que a tua palavra possa levar cura e libertação de toda acusação, de todo remorso, Senhor, que está pesando na mente e no coração das pessoas. Leva o perdão, leva a paz, que o Senhor venha abençoá-los para que ele encontre conforto, sossego e sobretudo o alívio, Senhor, de toda a condenação. Que o teu sangue os purifique de todo pecado. Sim, Senhor, onde houver alguém arrependido, que o Senhor possa perdoá-lo, que o Senhor possa abençoá-lo, que haja o amor, que haja a paz, a comunhão no seio da família, que haja cura, o conserto, perdão entre as famílias, entre os pais e filhos, entre filhos e pais, entre os cônjuges. Senhor, venha abençoar de uma forma sobrenatural, traz a esperança, o vigor, o fortalecimento, para que cada dia a família esteja fortalecida, blindada, protegida pelo teu grande poder. Faz isso, Senhor, na vida de cada um que me ouve, que me assiste nesta noite, em nome de Jesus, amém. Louvado